Olá, nosso telespectador, nossa telespectadora da TV Câmara Natal, no ar, mais um programa Letras Potiguares, que você já sabe que é esse encontro que a gente tem semanalmente com as letras, com a cultura, com a literatura do nosso estado. Hoje nós recebemos aqui um amigo, um poeta da maior qualidade, um conterrâneo, né? Que eu tenho a alegria de receber e de ser amiga. Seja muito bem-vindo ao Letras Potiguares, Sadoc Albuquerque. Muito bem. E muito obrigado também pela generosidade, né, da grandeza de poeta. Na verdade, olha, eu sou um poeta menor, sabe? Não seja modesto. Ofuscado por aquela luz, né, do sol de Macau, não é? Cuja imortalidade vem da academia, da nossa academia, inclusive, e você também é membro da Academia, não é, Macauense de Letras e Artes. É uma imortalidade sem asas, sabe? Que eu não posso pular nem do patente, algo assim. Mas, Michele, eu quero agradecer, viu, a você pelo convite de estar aqui participando através da TV Cultura. TV Câmara. TV Câmara, vou repetir, TV Câmara de Natal. Isso. TV Câmara de Natal. TV Câmara Natal. No programa, não é? Letras Potiguares. E sendo aqui entrevistado, batendo esse papo agradável com uma pessoa que tanto admiro, que é você. Obrigada. Admiro e gosto muito. Obrigada, Sadoc, é recíproco. Vamos começar nosso bate-papo assim, voltando um pouquinho às nossas origens, né? Você é macauense, assim como eu, viveu em Macau até que idade? Eu saí de Macau, tinha 12, 13 anos, não é? Eu era um menino em Macau que gostava de andar pelas ruas à tarde, né? Nas tardes de Macau. Macau, Michele, tem uma coisa interessante. Macau, não sei se ainda é assim, mas os macauenses tinham o costume, assim como os gregos, de dormirem depois do almoço. Macau ficava num profundo silêncio. Eu vivi essa época também. O comércio fechava as portas, Isso. logo assim, de 11h30 para 12 horas, não é? E vinha abrir de 2, 3 horas da tarde. Então, durante esse intervalo aí de tempo, eu costumava andar em Macau quando menino, mas muito pequeno mesmo. Comecei a fazer isso talvez com uma idade assim de 9, 10 anos, ou talvez 8 anos. E saía da minha casa porque comecei a sentir justamente o silêncio. Não é? Era como se a cidade me pertencesse, é como se a cidade fosse minha. Não é? Eu me sentia assim como se fosse o único menino naquele mundo ali, naquela cidade. Aquele chão salgado. Naquele chão salgado, exatamente. E é por isso que eu sempre costumo dizer, eu era um menino aberto ao monólogo, para me tornar o homem aberto ao diálogo, não é? E o que eu sou é isso, não é? Um macauense como você também, um poeta menor e um advogado, não é? E um homem que sempre lutou por um mundo melhor, por uma sociedade cada vez mais livre, aberta, participativa, justa e, sobretudo, democrática, né? Onde houver liberdade, onde houver justiça social e democracia, eu estou dentro. E vamos começar a falar sobre literatura, o que você aí desejar. Justamente eu ia perguntar isso. Eu acho, você vai me confirmar ou não, que talvez essa sua verve literária remonte a essa época, né? Que você gostava de contemplar o silêncio da cidade, a cidade que parava para fazer a sesta, né? Mas quando foi que surgiu o Sadoc literato, o homem que começou a gostar de literatura? Eu acho que o fazer veio depois, né? Mas quando foi que surgiu essa sua inclinação para as letras, para o literário, para o artístico? Veja, eu acho que o processo criativo, ele passa pela transversalidade de muitas coisas, né? Até do pecado. Um dia desse eu vi um entrevistado aqui, Vicente Cereja.
nosso confrade e Eu também, conterrâneo. como Vicente Cerejo, eu queria até citá-lo para cobrar dele. Ele nunca mais me convidou para tomar um uísque naquela bela casa. Eu também eu quero biblioteca, reclamar né, no final também, das quero tardes. fazer essa queixa. Pois muito bem. Assim como o Cerejo, eu vejo que está falando do pecado, né? E eu, de repente, me veio à mente assim, a vida solitária que tem os santos. Imagine Deus abrindo o caderninho do pecado e dizendo assim, Michele, na sua página, dizendo, Michele é uma danada, pecou de novo. Deve dizer isso todo dia. Né? Mas como é uma criação tão bela, né? É uma criação tão bela, uma estética a priori, o capeta que me perdoe, mas essa aqui ele não leva nem que a vaca tossa. Mas, Michele, meu processo criativo começou mesmo lá em Macau, não é? Quando eu comecei a ler, nessas andanças de menino, um dia eu me vi diante de umas portas imensas, abertas, e não eram nem tão grandes assim. Eram muito mais em relação ao meu tamanho de criança. Era a biblioteca Rui Barbosa. Ah, e tenho ótimas lembranças da biblioteca. Pois é. E eu, curioso, né, como todo menino, entrei e fiquei olhando ali, de um lado a biblioteca, né, com uma divisória muito bonita, que parecia assim um lado de uma escada, mas que não ia para canto nenhum, não é? Aquela grade muito bem trabalhada em forma de arabescos, um corrimão em cima, assim, uma coisa muito bonita. Do outro lado, a sala de leitura. E aí uma voz lá de dentro disse, entre. E eu entrei. E era uma senhora, uma jovem ainda, mulher, negra, muito bonita. Não esqueço das feições dela. Eu não sei se ela estava por ali, e não era que ela estivesse por ali, porque eu fiquei indo, e uma grande parte das minhas presenças lá na biblioteca, ela estava. E eu tenho a impressão que ela se chamava Antonieta, tinha um sorriso lindo. E a bibliotecária era a dona Hilda Bezerra. Dona Hilda, a mãe de Terezinha. A mãe de Terezinha, de Anete. De Anete, minha madrinha Rosário. Muito bem, de Rosário, não é? Casado com o seu Luiz. Seu Luiz. Nosso povo, não é? E aí eu entrei e ela passou para mim alguns livros. Eu comecei a ler O Tesouro da Juventude, que era uma enciclopédia dividida, cada livro, em outros livros, digamos assim. Né? Tinha o livro da poesia, mas tinha o livro das coisas, o livro dos porquês, o livro de tudo no mundo ali, condensado em cada livro do Tesouro da Juventude. Mas para o meio e mais para o final, tinham esses dois livros, que era o livro da poesia. Eu não tinha ainda o entendimento de interpretar, de saber o que estava lendo ali, porque eu também eram poesias muito voltadas para o barroco e o arcadismo, não é? Mas eu achava bonita a sonoridade. Eu via que tinha uma sonoridade ali, uma beleza sonora também, entende? E foi ali o meu contato, o primeiro contato que eu tive com a poesia. E foi também onde começou, assim, eu posso dizer, o meu amor pela poesia, né? Por tudo que se envolvia, que passava pelo mundo poético. De forma que eu passei, então, a trilhar esse caminho, né? Da literatura, gostar de livros. Foi muito bom mesmo essa experiência que eu tive em Macau, até os 12 anos, foi quando eu saí de Macau, de 12 para 13 anos, mas foi uma experiência muito rica para mim, né? E vim para Natal, que hoje é uma cidade adormecida nesse universo das artes e das letras, e que precisa acordar. E eu já ia falar com você sobre isso. Como é que eu gosto sempre de fazer essa pergunta aos convidados, como é que você vê, assim, como é que você avalia o cenário artístico literário, de uma forma mais especificamente literário, né, do nosso estado, eu não diria do nosso estado, mas da nossa capital? Sim. Como é que você considera? Olha, muita gente fala de Natal, aquela questão, Natal é uma cidade provinciana, não é?
Eu não acho isso, entende? Eu acho que nós temos muitos valores aqui em Natal. Temos temos grandes poetas, escritores, não é? Artistas plásticos. Não é isso. Não é que Natal seja uma província. A prova disso está aqui, no cenário do seu programa, né? Essas pessoas deram uma contribuição imensa, né? Deixaram um legado extraordinário, brilhante, não só para o Rio Grande do Norte, como para o Brasil, mas para o mundo, como é o caso de, representando aqui todos eles, de Câmara Cascudo, não é? Câmara Cascudo foi um pesquisador que se tornou conhecido mundialmente, né? Um dos grandes pesquisadores do século XX, do século passado. Pois bem, eu não vejo que seja isso. O que eu vejo é que os nossos teatros estão fechados, os nossos cinemas não têm mais participação ou presença de público. De rua não tem mais, né? De rua não tem mais. Os nossos produtores culturais, não é? Olha, Natal tem grandes nomes assim que eu poderia citar, né? Me lembro agora de Câmara Cascudo, quando disse, não gosto de citar nomes para não cometer o irreparável erro da omissão. Mas é preciso que a gente, né, cite alguns nomes. Você é importante para a nossa cultura, para esse universo da arte e das letras. Aloysio Azevedo, Dácio Galvão, Abimael. Abimael, querido, Abimael, se você estiver nos assistindo, um beijo para você. Abimael, não podemos falar Abimael tem feito um resgate maravilhoso, muito, né? Reeditado Abimael algumas deu obras à luz muito importantes. a muito mais livros do que muitas instituições. É verdade. Entendeu? Querido amigo Abimael. Querido nosso amigo Abimael. Então é isso, é um respeito que eu tenho por vocês imenso. Porque Natal, o que falta em Natal, para que Natal acorde, para que Natal volte a ter essa dinâmica cultural, volte a ser uma cidade viva, efervescente das relações e se entrelaçam entre as pessoas que fazem arte, entre as pessoas que fazem letras, escrevem, romancistas, contistas, cronistas, ter essa dinâmica, essa conexão. Mas precisa da presença do poder público, precisa da presença da prefeitura e do governo do estado, não é? Independente de ideologia, entende? Independente de ideologia. A gente tem que começar a entender o que é democracia, sabe? Sérgio Buarque até falava uma coisa muito interessante, dizia, a democracia no Brasil foi um mal entendido. E foi, e ainda é. Né? Porque a política precisa ter esse condão também de educar, de construir a pessoa, não é? de conscientizar as pessoas, né? Para acabar com esse ódio, essa política de ódio. Não, porque o meu lado está todo certo, o seu não está. Não adianta. A gente só cresce dentro das possibilidades, né? A gente sabe que o painel, como é, o palco político, é um palco conflituoso. Mas a gente tem que fazer aqueles acordos ali possíveis para avançar. É verdade. Não é? E tem esse acordo entre prefeitura, governo do estado, ele tem que um dia acontecer e dar realmente essa dinâmica. Em prol de uma causa maior, né? Claro, uma causa nobre. Sauda, que eu gostaria de falar das suas produções literárias. Você trouxe aí, né, um livro que eu ganhei presente. Trouxe aqui o livro, né, O Espelho da Ilha. O Espelho da Ilha. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre o processo criativo. Espelho da Ilha, vou mostrar aqui a capa, que é belíssima. Eu gostei muito dessa capa. De quem é essa capa? Essa capa é de uma pessoa hoje que não está mais produzindo, mas que... Getúlio Moura. Ah, meu querido amigo Getúlio Moura. Getúlio Moura e Lano da Offset. Você sabe que eu conversei várias vezes com Getúlio para ele fazer as capas dos meus livros. A gente conversou várias vezes, mas aí depois surgiu aquela, né, impossibilidade, né, dele poder fazer, infelizmente. E aí as capas dos meus livros são ilustradas por um grande artista nosso também, que é o nosso querido Herbert.
Herbert Martins. Herbert Martins. As capas dos meus livros, modéstia à parte, são muito bonitas, porque foi Herbert que fez. Um abraço, Herbert, se você estiver assistindo. Mas eu queria saber do processo criativo, do Espelho da Ilha, de que trata o Espelho da Ilha. Você falasse um pouco sobre o livro. Do livro. Olha, o livro é um poema, não é um poema longo, um poema narrativo, sobre Macau, sobretudo das minhas lembranças, não é? Desse período do menino andante, do menino caminheiro, do menino caminhante, pelas ruas de Macau. É uma lembrança que eu trago para não deixar, né, morrer algumas coisas, porque as nossas lembranças fazem parte também da história, não é? O meu livro eu escrevi com um cuidado, por ser um livro de lembrança, por ser um livro que se volta ao passado, né, para não ter, não misturar as coisas, não dar um ar reacionário, ou seja, de que eu queria voltar a viver aquilo. Não é isso, né? É muito mais para dar às pessoas de Macau, ou seja, ao leitor em geral, a impressão de que o mundo que nós vivemos muitas vezes nos traz também uma ficção, uma memória uma imaginação, né? Muito, muito boa, rica também, não é? A literatura tem isso, esse condão, né? De fazer as coisas se transformarem, né? A realidade, o nosso mundo e da literatura são mundos paralelos. Tem uma coisa muito interessante que eu queria, só para ilustrar isso, eu não perdi uma entrevista de João Baldo Ribeiro. E João Baldo uma vez estava, numa dessas entrevistas, ele disse que estava escrevendo lá, morava num apartamento duplex, e ele, nas horas, né, assim, de cansaço mental, né, fadiga, ele descia para justamente fazer um lanche, uma coisa assim. Ele não estava bebendo, proibido pelo médico. E sempre se encontrava ali com Maria, né, que não era mais uma pessoa empregada doméstica, mas era uma pessoa da família, pelos anos todos, né, que estava ali. E Maria, já com a intimidade que tinha, né, e ficava conversando com ele. Seu João, e aquela pessoa? Se referindo a um personagem do livro dele. Ele dizia, Maria foi presa agora. E ela diz, mas o senhor disse que ele era tão bom, um pai de família, exemplar. Isso mas passou a beber, né? E com o ciúme da mulher, terminou lá na cadeia. Ele voltava. E quando chegava lá em cima, na escrivaninha, ele dizia, meu Deus, estou ficando doido. Mas não ele mesmo dizia isso. Eu acho também que tem um fato interessante também sobre isso, muito literário, aliás, sobre Stefan Zweig, né? Ou Zweig, como dizem os alemães. Mas Zweig dizia uma coisa de Balzac. Ele disse que Balzac estava escrevendo no seu quarto, fechado, a porta encostada lá, e no silêncio, e de repente chega um amigo, não é? Um homem rico, que era da classe média alta da França, e aí Balzac dá um susto, não é? E naquele sobressalto ele se levanta e vai até ao amigo e segura no braço dele e diz, Madame fulano tal morreu. E o cara que conhecia muito bem a sociedade francesa, sobretudo a parisiense, olha para ele e diz, não, Balzac, não existe essa pessoa aqui. E ele começa a chorar. E o que é que disse ele? Ele disse que aquela emoção de Balzac foi porque ele sai do mundo literário, onde a morte é literária, onde a morte não é remetida à nossa lamentável finitude, para vir para um mundo onde a morte é real, né? Ele estava no mundo criativo e se depara de repente com a negação dentro de um outro mundo, que é o mundo real, né? Então essa relação da arte, a beleza da arte está aí, né? Eu digo que a beleza, na questão das artes plásticas, sobretudo, essa beleza a gente questiona, né? Se é uma beleza a priori, né? Sim. Se a estética
é dada a priori, não é? A estética é dada a priori, ou se o observador pode, não é, desvendar, desvelar, Mas veja, desocultar, né? O que está escondido ali naquela arte. Só para completar, Benjamin, o filósofo, diz uma coisa muito interessante. Ele diz, a arte esconde coisas que querem se revelar, entende? Que querem se revelar. Mas, Michele, eu falo igual, a Oriana Suassuna. Manda mas é braço bom. aí. Não, mas era só para dizer, para voltar para o espelho Mas da estar ilha. com você, para mim, é uma alegria imensa, quero dizer Obrigada, isso. querido, também. Fico muito Eu feliz. sempre quando falo em mulher bonita, inteligente, eu digo, eu não vou perder essa oportunidade nunca na minha vida de bater esse papo com Michele. Você é sempre generoso. Mas você é muito inteligente. Obrigada. Eu sei disso pelo livro que eu leio, já li muito. Pela sobre generosidade. Pode Memória falar. da Gamboa, né? Memória não, da mas o que Gamboa. eu queria lhe dizer é... Sim, tem outro que está para ser lançado. Olha aí. Então eu estou certo. É uma máquina. Nada, não, menos. Mas o que eu queria lhe dizer, para a gente voltar para o espelho da ilha, Sim. é que o grande filósofo da linguagem, né, da literatura... Wittgenstein. Não, Mikhail Bakhtin. Ele disse que Mikhail o Bakhtin. outro é quem nos Também. dá acabamento, né? Então, de repente, aí talvez isso ratifica aquele ditado Interessante isso aí. popular que a beleza está nos olhos de quem vê, né? De quem vê. Mas eu queria voltar a falar do Espelho da Ilha, Sim. porque você falou que é um poema só, né? É um poema longo. Mas dividido em capítulos, mas dividido em capítulos. Mas você poema quer juntinho. destacar alguma coisa em especial desse livro? Alguma passagem que você queira dar mais relevo? Ou mostrar para os leitores, não sei, ou dizer alguma curiosidade desse processo Você quer que criativo? eu leia alguma Se coisa? você quiser ler, vai ser bom. Eu trouxe esse livro aqui para você, né? Sim. Esse é o seu. Muito obrigada. E está, inclusive, aqui... Autografado. não é? Eu não sei se aqui dá para ver, não sei. Essa aqui é. Então é. Muito bem. Vamos ver Tem aqui. algum trecho que você quer mostrar para nós? Eu vou ler aqui uma... Não a dedicatória, um trecho. Não, a dedicatória não. A dedicatória é sua. Mas veja só. Eu vou aqui escolher aqui... Esse tema do início já está muito visto, né? Vamos ver aqui. 48. Vou falar sobre o inverno, que era uma coisa muito interessante em Macau, onde as pessoas corriam para tomar banho na bica, não é? Você foi do tempo, com certeza, porque eu fui, né? Sim. Do tempo do poço. Do Da poço. água quente, quando Mas chovia, a gente claro. corria para tomar banho para se Eu toda esquentar lá noite no ia poço. assistir a perfuração daquele poço quando estava em Macau. Ah, você- Foi no período que eu estava em Macau. Quando eu nasci, acho estava que já tinha um ensinando. poço. Não, ainda não era, não. Eu era bem jovem. Mas eu ia com meu pai algumas noites para ver a perfuração Água daquele poço. quente. Muito quente, fumaçando. Fumaçando. Era, fumaçando. Pois bem, Michele, tem aqui um trechinho, não é que eu queira destacar, mas eu acho muito interessante. Vamos lá. Posso ler? Sim. Então eu diria assim, o inverno finalmente passava, deixando pegadas no silêncio do barro e sussurros nas coisas molhadas, diálogos miúdos de pingos tardios. Minha alquimia voltava a ser a luz mais branca, as dimensões mais planas, onde a essência nua pousava pura e a água mole ficava dura. Meu segredo estava nas coisas leves e sem limites, nas gaivotas ocas e nas espumas loucas que levitavam nas salinhas. As pessoas da ilha traziam de longe histórias espantosas de outros mundos. Diziam que os ricos riam e os pobres sofriam, que alguns juízes viviam a serviço da polícia, uma lama podre de crime e castigo. Diziam que os políticos falavam nas praças e iludiam o povo com seus passos e manejos, suas promessas brancas e suas rosas secas, e levavam todo o dinheiro.
As rosas não valiam nada, estavam murchas de humanidade, perdidas nas cinzas suspensas do lixo. Nem para os mortos se viu, nem para os santos. Muito bom. Isso é um trecho. Sadoc, Se der tempo, eu leio aqui. A gente está com um horário já bem, já no limite. Muito bom conversar com você, porque o tempo passa rápido, né? Tem entrevistado que a gente fica tentando... O tempo é um rio, né, que escorre entre os dedos. Tem entrevistados que a gente fica tentando pegar alguma coisa para o tempo passar, mas com você foi muito rápido. Não, eu sou, sabe, quando a bateria está carregada, eu sou elétrico, entendeu? Falo mais do que Ariano Suassuna. Eu queria deixar esse espaçozinho para você, né, se despedir dos nossos telespectadores e quem sabe num outro momento, com outro livro lançado, Virei com muito prazer de conversar com você, tantas vezes você obrigada. assim deseje. Sim. E quero deixar aqui meu abraço, né, para quem está nos assistindo, a todos os macauenses, aos meus amigos de coração, não é? A todos aqueles que me incentivaram a escrever esse livro. E agradecer também pela presença enorme, não é, no lançamento desse livro. Um dos maiores lançamentos que ocorreram no ano passado, não é? Pessoas que eu não esperava estavam lá me abraçando. Eu sei que o Saulo de Macau me ofusca, ninguém me vê mais, até pela idade também, como dizia a Cereja aqui uma vez. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse abraço, esse reconhecimento não faz, sabe, minha bola da vaidade estourar. Mas pelo menos eu vejo que ela está ali cheia e participando do meu aniversário eterno, que é o amor à literatura. Muito bom. Muito obrigada, Sadoc. Não de nada. Muito bem-vindo e até o próximo programa.